E aí, amados, queridos, vozes, tudo tranquilo, tudo tranquilo? A nossa aulinha de hoje começa com um simples diálogo que acontece toda vez nessa aula. Nós vamos falar assim, o professor chega e fala, vamos aprender, alunos, vamos aprender o quê? Inequação produto quociente. O professor vai lá e fala com o aluno. Aí o aluno olha e fala, como assim inequação? Produto quociente? O que são essas coisas? Então, amado, querido, dadivoso, a aulinha de hoje é sobre inequação produto quociente. Para resolver a inequação produto quociente, a gente tem que saber o que é uma inequação, o que é um produto e o que é um quociente. Então vamos responder essas suas dúvidas aqui. O produto e o quociente dá para responder de forma rápida. O produto, ele é o resultado de uma multiplicação, tranquilo? O produto, ele é o resultado de uma multiplicação. E o quociente, professor? O quociente é o resultado de uma divisão, aluno. O produto é o resultado de uma multiplicação e o quociente é o resultado de uma divisão. Então, agora só falta saber o que é inequação para a gente poder começar a inequação produto-quociente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Diferença entre inequação e equação. Essa é a primeira coisa que você tem que verificar, porque senão você erra. Tudo bem? Vamos lá? Na equação, ela é mais triste. Por que ela é mais triste? Porque você encontra um resultado específico para a variável, um número para entrar no lugar da variável. Tranquilo? Por exemplo, aqui, nessa equação, a gente encontra um número só para entrar no lugar da variável. Na equação de segundo grau, você encontra dois resultados, mais dois números para entrar no lugar da variável. Então, você encontra um número para entrar no lugar da variável. Show? Tranquilo? Vamos resolver isso aqui. X menos 3 era igual a zero. Dessa forma, x tem que ser igual ao 3 positivo. Viu que nós encontramos um número, um resultado para a sua variável que era x? Resolvemos uma equação. Só que a inequação, olha a inequação aí, minha gente, ela é muito mais feliz. Por quê? Você não encontra um número só, tá vendo? Você não encontra um número só. Você encontra um intervalo numérico, vários números que podem se apresentar como resultado da sua variável. Então aqui, ó, você encontra vários números que podem se apresentar como resultado da sua variável. Dá uma olhadinha aqui. Ó, x menos 3 tem que ser maior do que zero. Facinho de resolver. Para que isso aconteça, x tem que ser maior do que 3. Professor, que vários números a gente encontrou aqui, ó. Fala aí um número maior do que 3, aluno. 4. Outro número, 5. Outro número, aluno, 6. Fácil, né? Outro número, né? O aluno um pouquinho mais atentado fala 3,21. Tá certo ele, tá certo. 3,21 é maior do que 3. Aí o outro aluno fala 3,07. Também é maior do que 3. 6,5. Também é maior do que 3. Então nós conseguimos formar aqui, de resultados maiores do que 3, infinitos resultados. Um intervalo numérico aqui, esse intervalo numérico ele não é limitado, ele é infinito para essa inequação, por exemplo. Mas o que você precisa saber? Você encontra valores específicos na equação. E na inequação você encontra intervalos numéricos, tranquilo? Como resultados. Vamos lá, queridos, amados, dadivosos. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Intervalo numérico. Vamos entender o que é um intervalo numérico. Vamos entender o que é um intervalo numérico. Como assim intervalo numérico, professor? Intervalo numérico. Ele pode ser um intervalo fechado ou ele pode ser um intervalo aberto. Você precisa verificar. Quando que o intervalo vai ser fechado? Quando o número fizer parte do seu resultado. Como assim, professor? Tá vendo o sinal de igual aqui? Ele sempre vai aparecer no intervalo fechado.
ou vai aparecer maior ou igual, esse tracinho aqui embaixo representa igual, ou menor ou igual, esse tracinho aqui embaixo representa o igual. Então, sempre que aparecer o igual, o intervalo é fechado. E aqui, professor, o intervalo aberto, ou vai aparecer o sinal diferente, ou simplesmente não vai ter o sinal de igual aqui, maior ou menor. Tranquilo? Então, essas são as partes que vai aparecer na sua conta. Menor ou igual, maior ou igual, menor ou maior. Para você verificar se na conta o intervalo é aberto e o intervalo é fechado. Depois disso, para representar a sua resposta, você tem esses símbolos aqui. Colchete fechado, colchete aberto ou parêntese, bolinha pintada e bolinha sem pintar. O colchete fechado, ele representa um intervalo fechado. O colchete aberto e o parêntese, ele representa um intervalo aberto. A bolinha pintada representa um intervalo fechado, a bolinha aberta representa um intervalo aberto. Então, menos desespero aí, hein, aluno? Menos desespero. Vamos lá. Vamos verificar um exemplo para resolver essa questão logo. Esse exemplo. Quantos são os valores inteiros que satisfazem a equação? Menos 1 tem que ser menor ou igual a 2x mais 5, que tem que ser menor do que 11. Menor do que 11. Tranquilo? Show, amado. Querido, dadivoso. Essa inequação, ela está disfarçada. Parece que é uma inequação só, mas na real são duas inequações. Como assim, professor? Tá vendo que aqui, ó, menos 1 tem que ser menor ou igual que 2x mais 5. Essa primeira parte é uma inequação. 2x mais 5 tem que ser menor do que 11. Essa segunda parte é outra inequação. Tranquilão? Tranquilinho, amado? Vamos lá. Vou escrever aqui. Menos 1 tem que ser menor ou igual que 2x mais 5. Tranquilo? Agora, para resolver isso, muito suave. Foi a primeira parte aqui. Vou até circular de vermelhinho. Circulando de vermelhinho. Menos 1. O 5 que está positivo passa para o outro lado, fica negativo. Tem que ser menor ou igual que 2x. Ah, menos 1 menos 5? Menos 6, professor. Menos 6 tem que ser menor ou igual a 2x. O 2 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Menos 6 dividido por 2 tem que ser menor ou igual a x. Menos 3 tem que ser menor ou igual a x. Só que você não lê menos 3 tem que ser menor ou igual a x. Você gosta da resposta imediata. Então você pode reescrever isso aqui dessa forma. Dá uma olhadinha aqui. X tem que ser maior ou igual a menos 3. Tranquilo? Encontramos o nosso primeiro resultado. Agora nós vamos juntinhos tentar encontrar o segundo resultado. O segundo resultado é qual equação? Eu resumo mesmo com essa aqui. 2x mais 5 tem que ser menor do que 11. Tranquilo? 2x mais 5 tem que ser menor do que 11. 2x tem que ser menor do que 11 menos 5. 2x tem que ser menor do que 6. X tem que ser menor do que 6 dividido por 2. X tem que ser menor do que 3. Então, o nosso intervalo resultado, a nossa resposta, é quando nós unimos essa aqui da primeira e da segunda inequação. Vamos unir aqui a nossa resposta. Ó, unindo a resposta. Nosso intervalo resultado é x maior ou igual a menos 3 e menor do que 3. Esse é o seu intervalo resultado, aluno. Tranquilão? Tranquilaço, né? Tranquilaço. Tudo certinho. Vamos lá. Encontramos esse intervalo
resultado para o x. Só que agora eu quero que você escreva essa resposta de uma forma um pouquinho diferente. Olha como eu quero que você escreva essa resposta, utilizando os seus colchetes. Show? Antes de responder a pergunta, a gente vai botar a resposta utilizando colchetes. A gente está de bobeira estudando, não tá? De bobeira estudando em casa é tranquilo. Então vamos lá. Colchete fechado no menos 3. Olha, começa no menos 3. Colchete fechado no menos 3. Por que colchete fechado nele, professor? Porque ele faz parte do seu resultado. E colchete aberto no 3. Por que colchete aberto no 3, professor? Porque o 3 ele não faz parte do seu resultado. Como que você sabe, professor? Olha o sinal que está junto com o menos 3 aqui. Não é menor ou igual? Se tiver menor ou igual, significa que faz parte do resultado. E se faz parte do resultado, o intervalo é fechado. E aqui, no 3, o sinal é só maior que. O 3 é maior que x. Ou x é menor do que 3, tanto faz, tá? Se aqui o sinal é só menor que ou maior que, depende da forma que você lê, nesse caso x menor que 3. Se é só menor, o intervalo é aberto, por isso que o colchete foi aberto. Vamos marcar aqui a nossa reta numérica também, para demonstrar a nossa resposta. Vamos, professor, reta numérica. Isso, essa reta aí não está reta não, hein? Aí não tem problema não, aluno, porque aqui é só um esboço. Esboço usada, matemática neles. Bora lá, bora lá, bora lá. Ó, bolinha aqui, bolinha aqui. A gente vai decidir se vai pintar ou não depois. Por que eu botei essas bolinhas? Para marcar o menos 3 e para marcar o 3. A minha resposta tem todos os números que estão entre 3 e menos 3. Ó. Pintei todos os termos que estão entre 3 e menos 3. Se eu pintei todos esses termos, perfeito, eles já fazem parte da minha resposta. Agora eu preciso observar para o menos 3. O menos 3 ele faz parte da minha resposta? Faz, porque aqui o sinal é menor ou igual a x. Menos 3 é menor ou igual a x. Se faz parte da minha resposta, a bolinha pintada. E aqui, intervalo aberto no outro, intervalo aberto, a bolinha aberta. Porque o 3 sozinho, ele não faz parte da minha resposta. Vamos finalizar essa questão lendo e respondendo a pergunta. Nós utilizamos essa questão para treinar o uso de intervalos abertos e fechados. Lembrando que essa matéria aqui você já teve lá em equação do primeiro grau. Mas não custa nada a gente refazê-la aqui. Show? Só estamos resolvendo as inequações. Amador, querido, dativoso, dá uma olhada. Ele perguntou para você quantos os valores inteiros que satisfazem a inequação. Então vamos escrever aqui embaixo os valores inteiros. O menos 3 é o primeiro, não é? Que satisfaz a inequação? Depois do menos 3, qual é o próximo inteiro? Menos 2. Depois, menos 1. Depois, 0. Depois, 1. Depois, 2. Depois, 3. E professor, o 3 não pode não. O 3 não pode não. Por que o 3 não pode? Porque o intervalo nele é aberto, então ele não faz parte do nosso resultado. Então, quantos números inteiros satisfazem a inequação? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números inteiros, 6 resultados inteiros satisfazem a sua inequação, tranquilo? 6 valores inteiros satisfazem a inequação. Vamos escrever isso aqui. Show, show, show. 6 resultados inteiros satisfazem. Inteiros. Vamos lá? Amados, eu trouxe aqui mais 2 exemplos, tá? Pra gente resolver. Eu sugiro que a partir de agora você deu pausa aí. Você vai tentar resolver os 2 exemplos e vai voltar. Tranquilo? Resolve o primeiro. Resolveu o primeiro? Eu vou resolver aqui junto com você agora. Depois resolve o segundo e corrige. Tranquilo? Resolve o primeiro, corrige, resolve o segundo e corrige, amado. Show de bolinhas? Show de bolinhas, né? Vamos lá. Eu vou começar a resolver o sistema direto daqui, ó.
4x menos 10 tem que ser maior do que 2. 4x tem que ser maior do que 2 mais 10. 4x tem que ser maior do que 12. X tem que ser maior do que 12 sobre 4. X tem que ser maior do que 3. Aqui já temos a primeira resposta, tá? X tem que ser maior do que 3. Só que essa resposta pode aparecer de outras formas. Nossa, no sinal de maior ali ficou bem feio, né? Bem feião. Bem feião, professor. Apaguei. Vou reescrever o sinal de maior, olha só. Agora vamos reescrever a resposta com colchete. O colchete aqui, no 3, ele vai ser aberto ou fechado? É só maior, não tem o sinal de igual. Se não tem o sinal de igual, significa que o intervalo é aberto. Se o intervalo é aberto, o colchete é aberto. Aqui, o colchete é aberto. Colchete é aberto no 3. E ele quer todos os números depois do 3, não quer? Quer. Se ele quer todos os números depois do 3, ele quer os resultados do 3 até o infinito e além. Buzz Lightyear, né? Comando estelar. Até o infinito e além. Que isso, hein, aluna? Arrasou. Do 3 até o mais infinito. Perfeito, perfeito. Tranquilão? Amado, querido, dadivoso. Demos a resposta, um intervalo em forma de colchete. Agora vamos dar a mesma resposta utilizando a reta numérica. Nós vamos marcar o nosso ponto querido, amado e dadivoso, que é o ponto 3. Aí eu quero saber se eu pinto 3, se eu pinto depois, se eu pinto antes, o número 3. Tranquilão, amado? Tranquilão, aluno? Então aqui, eu vou marcar na minha reta numérica todos os números depois do 3. Professor, eu posso marcar os números antes? Não, porque a nossa resposta ali, ó, são os números do 3 em diante, do 3 até o infinito, até o mais infinito. Então eu marquei os números que estavam depois. Professor, eu posso pintar o próprio 3? Não. Por que você não pode pintar o próprio 3? Porque o intervalo aqui é aberto. Show? Então representamos o nosso resultado com a reta numérica, com colchetes e com o intervalo, o próprio intervalo aqui, com o sinal de maior. Show? Vamos resolver essa questão agora. Você corrigiu aí, acertou, né? Perfeito, sei que você acertou. Agora vamos só corrigir de baixo para ver se você vai acertar também. 3x, o 22 estava negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 2 mais 22. 3x tem que ser menor do que 2 mais 22, que dá 24. X tem que ser menor do que 24 sobre 3. X tem que ser menor do que 8. O 8 aqui ele é seu último resultado. O 8 ele faz parte da sua resposta? E o 8 não. Por que o 8 não faz parte da sua resposta? Porque o sinal aqui é que x tem que ser menor do que 8. Então, o intervalo é aberto no 8. Só que todos os números antes do 8 podem fazer parte da sua resposta, não podem? Podem, professor. Se todos os números antes do 8 podem fazer parte da sua resposta, você quer os números de menos infinito até o 8. Lembrando aqui a vocês que sempre no infinito o intervalo é aberto, aluno, aberto. Então, sempre no infinito o intervalo é aberto. Então, marcando a sua reta numérica aqui, reta numérica marcada. Você vai marcar o ponto 8, igual eu marquei aqui, ó, e vai verificar. Antes do 8, eu posso pintar todo mundo, não posso? Pode. Por quê? Faz parte do seu resultado. Você quer todo mundo menor do que 8. Então você quer todo mundo que está antes do número 8. Professor, eu posso pintar o próprio 8? Não pode, aluno. Por que não? Porque o intervalo nele é aberto. Então a sua bolinha aqui tem que ser uma bolinha aberta. Show? Tranquilo? Vamos lá, amado, querido. Dadivoso. Resolvemos algumas inequações. Vamos continuar com a matéria. Tranquilão? Tranquilão. Vamos lá.
Estudo do sinal. Bom, depois que a gente resolveu, a gente vai começar a fazer o estudo do sinal. Como assim estudo do sinal, professor? Estudar o sinal é determinar se a inequação é positiva ou se ela é negativa. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro passo, igualar ela a zero. Porque se for maior do que zero, vai ser positiva. Se for menor do que zero, vai ser negativo. Show? Então, estudar o sinal é determinar se é positivo ou negativo. Então aqui eu quero determinar se é maior do que zero. Eu quero determinar quando a minha inequação é positiva. Aí eu passei o 2 que estava positivo, foi para o outro lado e ficou negativo. Dessa forma, eu consegui entender que 4x menos 12 tem que ser maior do que zero. E ali, depois que você faz isso, você pega o 4x menos 12, que é a parte que está isolada, e chama de f de x e trabalha com ele como se ele fosse uma função, matéria aí que você está aprendendo. Tranquilo? Então, 4x menos 12, você chamou de f de x e vai trabalhar com ele como se ele fosse uma função. E essa função tem que ser maior do que zero. Então, eu quero os resultados para os quais 4x menos 12 é positivo. Dá uma olhadinha aqui. O primeiro passo é encontrar o ponto crítico. Qual é o ponto crítico? F de x é igual a zero. Esse jeito que eu estou fazendo, ele funciona para todas as inequações, tá? Então, a inequação do terceiro grau funciona, do quarto grau funciona, para todas as inequações funciona. O jeito anterior que nós estávamos fazendo só funciona para a inequação do primeiro grau, em sua maioria. Tranquilo, amado? Então, da forma anterior, você vai conseguir resolver muito bem a inequação do primeiro grau. Desse jeito, você consegue resolver qualquer inequação de qualquer grau. Inclusive, na aulinha de hoje, a gente vai resolver uma inequação do segundo grau, utilizando esse método do estudo dos sinais. Vamos lá, amados, queridos, dadivosos. Primeiro passo é achar seu ponto crítico, a sua raiz, que é com f de x igual a zero. Vamos lá. Aqui, ó, como que eu achei? Eu peguei 4x menos 12, que é o próprio f de x, e igualei a zero. Dessa forma, passei o 12 para o outro lado, aí 4x ficou igual a 12. Se 4x é igual a 12, o 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 12 sobre 4. 12 dividido por 4 costuma dar 3. Então, nós encontramos nossa raiz. Depois que nós conseguimos encontrar a raiz, nós vamos fazer um esboço do gráfico. Então, eu tracei o eixo X e agora eu tenho que pensar um pouquinho. O gráfico que a gente está falando é de uma função do primeiro grau. Se a gente está falando de uma função do primeiro grau, o gráfico dela sempre é uma reta. O gráfico da função do primeiro grau sempre é uma reta. Lembrando, você aprendeu isso lá em Mate 3. Vamos lá. Se o gráfico sempre é uma reta, dá uma olhada para esse valor aqui do 4. Ele é positivo, não é? O A, o coeficiente angular aqui da sua função, ele é positivo. Se o gráfico é uma reta, confere, função do primeiro grau. Agora, eu preciso saber se essa reta é crescente ou decrescente. Para descobrir se ela é crescente ou decrescente, você olha para o coeficiente angular, que a gente viu que era positivo. Se ele é positivo, a reta ela é crescente. Então, aqui, ó, reta crescente, gráfico, reta crescente, porque o A, o coeficiente angular, era positivo. Tá vendo esse ponto aqui, em que meu gráfico e o meu eixo X se encontraram? Esse ponto aqui, ele é a raiz. Qual é a raiz que você encontrou aqui? A raiz que você encontrou é o número 3. Show? Você quer que o resultado ele seja positivo. E analisando o gráfico, olha, essa parte está acima do eixo X. Essa parte aqui, ó, circulei ela. Ela está acima do eixo X. Se ela está acima do eixo X, ela é positiva. Agora, essa segunda parte aqui, ela está abaixo do eixo X. Se ela está abaixo do eixo X, ela é negativa. Tranquilo, aluno? Marcamos a parte positiva e marcamos a parte negativa. Agora eu quero escrever meu resultado. Meu resultado vai ser o seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidinho.
ponto de encontro é o ponto 3. Aí aqui eu vou marcar uma bolinha. Essa bolinha ela vai ser pintada ou sem pintar. Aí aqui você vai ter que verificar se seu intervalo é aberto ou se o intervalo é fechado. Olhando para o sinal, aqui o sinal é só maior do que zero, então ele só quer os positivos. Então aqui o intervalo vai ser aberto. Porque justamente no 3, o seu resultado tem que dar quanto? Zero. Então você quer intervalo aberto no 3 e todo mundo positivo, né? Então todo mundo positivo é todo mundo à direita. Então estudamos o sinal. Ah, professor, esse aí era mais fácil fazer do outro método. Só que aí na equação produto quociente e esse na equações de grau superior a 1, nós precisamos fazer estudando o sinal. Então a gente está começando treinando com uma equação do primeiro grau, uma inequação do primeiro grau, que é a mais simples, para quando a gente chegar nessas mais complexas, você resolver com maestria. Então, recapitulando aqui os passos, para você não precisar voltar ao vídeo. Primeiro passo, chama a sua inequação de uma função f de x igual a função a zero. Faz o esboço do gráfico e marca o ponto crítico, ponto 3. Aí analisa, se tiver acima, se o seu gráfico ficou em cima do eixo x, o resultado é positivo. Se o gráfico ficou abaixo do eixo x, o resultado é negativo. E verifica para a sua resposta o que a questão quer. No caso aqui a questão queria que x fosse maior do que zero. Para responder isso aqui, a gente já respondeu que é de 3 até mais infinito, porque eu pintei todo mundo depois do 3. E aqui, ó, eu também posso responder o seguinte, que eu começo no 3, um intervalo aberto, e paro no mais infinito. Aí no mais infinito, o intervalo vai ser aberto. Tranquilão, amado? Querido, dadivoso? Vamos para o próximo exemplo, vamos para a próxima questão. Vamos remontar essa questão lá, respondendo dessa forma. Já ia me esquecer, vamos botar aqui o nosso resultado também com um sinal de maior. X, ele tem que ser maior do que 3. Show? Porque eu quero todos os números que estão depois do 3. Aqui eu tinha descoberto que era positivo e aqui negativo. Vou continuar. Vamos lá, amado. Inequaçãozinha aí, inequação usada. Primeiro passo que você tem que dar para resolver esse primeiro passo super mega hiper importante é você igualar a sua inequação a zero. Tranquilidade pura? Tranquilidade pura, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei aqui. Vou pegar o 8, passar para o outro lado, ele vai virar menos 8. Então ficou, era menos 3x mais 11, tem que ser menor do que 8. Então, menos 3x mais 11 tem que ser menor do que 8. Menos 3x mais 11 menos 8 tem que ser menor do que 0. Tranquilão? Amador, querido, dadivoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. 11 menos 8 dá 3. Dessa forma, menos 3x mais 3 tem que ser menor do que 0. Resolvendo de maneira similar à anterior, eu peguei e chamei o menos 3x mais 3 de uma função. Então, f de x. f de x é igual a 0. Então, menos 3x mais 3 é igual a 0. Aí resolvi ali para encontrar a nossa raiz. Resolvendo, eu encontrei que menos 3x mais 3 é igual a 0. Menos 3x é igual a menos 3. Aí aqui nesse caso, tá vendo? Daqui para cá, eu multipliquei por menos 1. Eu multipliquei por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, fica como? Menos 3x vezes menos 1 dá 3x. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. O 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividido. Então, aqui ficou 3 sobre 3. Tranquilo? Então, 3x é igual a 3 sobre 3. 3 sobre 3 dá 1. X é igual a 3 sobre 3. X é igual a 1. Amado, a partir de agora, dá uma olhada aí que a gente vai começar a fazer o esboço do nosso gráfico. Fizemos o esboço aí, tracei o eixo X. Para descobrir, o nosso gráfico sempre é uma reta, né? É uma função do primeiro grau aqui. Nosso gráfico é uma reta. O A desse gráfico aqui
ele é negativo. Então, essa reta vai ser decrescente. Então, como A era negativo, a reta ficou sendo decrescente. Esse ponto aqui interessante é a sua raiz. Que ponto é esse? É o ponto 1. Agora observa, o seu gráfico ele está acima do eixo x antes do 1. Se ele está acima do eixo x antes do 1 ele é positivo. Perfeito. E depois do 1, ele é negativo. Você quer que seja o quê? Eu quero que seja menor do que zero, professor, meu resultado. Menor do que zero significa que você quer que seja positivo. Se você quer que seja positivo, você tem que usar todos os números maiores do que 1, até o mais infinito. Então aqui a sua resposta é a seguinte. Você tem do 1 até o mais infinito. No infinito o intervalo sempre é aberto. No 1 o intervalo vai ser aberto ou fechado? Professor, vai ser aberto. Porque o sinal aqui, ó, menos 3x mais 3 tem que ser menor do que zero. Não pode ser igual a zero. Então, no 1, o intervalo também vai ser aberto. Show? Outra forma de montar a sua resposta também é com x é maior do que 1. Isso indica que x vai do 1 até o mais infinito. Amado, querido, dadivoso, esse jeito, seu jeito é mais trabalhoso. Pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas ele vai te ajudar a resolver a inequação produto, a inequação quociente e a nossa próxima inequação, que é uma inequação do segundo grau. Essa inequação do segundo grau, você pode pegar aqui, ó, mesmo passo, tá? Já está igualado a zero, já está comparado a zero. Então, o seu primeiro passo é pegar a inequação e chamar de uma função. Então, eu vou chamar ela de f de x. Se eu quero chamar de x, h de x, f de x, f de x eu já chamei. Então, vamos continuar. F de x é igual a zero, amado. Se f de x é igual a zero, então, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Aí você vai descobrir as raízes aqui. Você pode descobrir utilizando soma e produto, pode descobrir usando Bhaskara, você vai descobrir usando o método que você quiser. Dá um pause aí, descobre e vem conferir aqui comigo. Amados, queridos, dadivosos, eu vou resolver utilizando soma e produto, tá? A soma, eu sei que é menos b sobre a. A soma é menos b sobre a. Quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa sua função? O A, o B e o C. 3 valores bonitos. O A aqui vale quanto? 1, professor. 1. O B vale quanto? Menos 5, professor. E o C? 6. Agora que a gente descobriu quem é o A, quem é o B da equação do segundo grau, professor, eu não sei esse negócio aqui não. Dá uma voltada aí que a gente tem um vídeo no nosso canal só de equação do segundo grau. Então vai lá, dá uma olhadinha para você revisar esse conteúdo. Show? Tranquilão? Vamos aqui. Então, no lugar do B eu boto menos 5. Então fica menos 5 sobre o A, que é quanto? 1. Menos 5 dá 5. 5 sobre 1, 5. Show? Amado, querido, dadivoso, agora vamos de produto neles. Produto. O produto é C sobre A. Então, no caso, C aqui, ó, C sobre A. O produto vai ser 6 sobre o A, que é quanto? 1. 6 sobre 1 dá quanto? 6. Agora, para resolver essa questão com maestria, você tem que conseguir pensar em dois números que, ao mesmo tempo, multiplicados dão 6 e somados dão 5. Pensando aqui rapidinho, eu acho que o 2 e o 3 cumprem essa exigência. 2 vezes 3 dão 6. E 2 mais 3 é igual a 5. Se você achou um número que multiplicado deu 6 e somado deu 5, quer dizer que você resolveu a soma e produto. Então, o seu resultado, x1, é igual a 2 e x2 é igual a 3. Esses números que você encontrou aqui, o 2 e o 3, eles são o seu resultado.
Tá. Depois que você encontra o resultado, que é muito importante, você vai fazer o esboço do gráfico. Então eu vou marcar aqui os dois pontos que eu tenho. São o 2 e o 3. E vou ter que lembrar como que é o gráfico de uma função do segundo grau. A gente também tem uma aula sobre isso. Se você tiver alguma dúvida aí, você pode voltar lá e assistir essa aulinha, show? O gráfico de uma função do segundo grau, ele é uma parábola. E essa parábola, ela pode estar sorrindo com a concavidade para cima ou pode estar triste com a concavidade para baixo. Quem fala se a parábola está sorrindo ou se a parábola está triste? O A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então dá uma olhadinha aqui. Quem é o A nesse caso? Nesse caso, o A vale 1. Se nesse caso o A vale 1, você vai colocar aqui, ó, uma parábola feliz, porque 1 é um número positivo. Amador, o negócio aí eu não estou lembrando não, de parábola, construção de gráfico. Então, ó, sugiro que antes de você assistir, ou, você já assistiu, já estou no final, você pega, dá um pause aqui, vai lá naquela aulinha de parábola que tem na nossa videoaula, no nosso canal do YouTube aí, e, opa, volta, foge não. Fugiu. E dá uma estudada, né, para retirar essas suas dúvidas. Bom, agora eu preciso marcar se é positivo ou negativo. Aqui antes do 2, o pedaço da parábola está acima do eixo x. Então é positivo. Depois do 2, o pedaço da parábola, depois do 3 aqui, o pedaço da parábola está acima do eixo x. Então é positivo. Só que entre o 2 e o 3, ele está abaixo do eixo x. Se ele está abaixo do eixo x, ele é negativo. Vamos verificar o que a questão queria? Que fosse menor ou igual a zero. Se é igual a zero, eu posso pintar essas bolinhas aqui? Pode, professor. Então vamos aqui marcar essas bolinhas e pintar, porque é igual a zero. Professor, eu posso pintar um intervalo também, não posso? Pode, porque no intervalo de 2 até 3, você tem os números o quê? Negativos, que é o que a questão pediu. Então você quer todo mundo de 2 até o 3. Professor, não tem nenhum número aí no meio não. Claro que tem, aluno. Você inclusive tem infinitos números. São os números decimais. 2,1, 2,11, 2,111, 2,1011. Então aí você, já falei 4. Você tem infinitos números entre o 2 e o 3. E professor, por que você botou o colchete fechado aqui? Porque o intervalo é fechado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Menor ou igual. Tranquilão, aluno? Tranquilão. Você também pode representar de outra forma. Que outra forma? X tem que ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a 2. Então aqui, utilizando o estudo do sinal, nós conseguimos resolver uma inequação do segundo grau. Tranquilo? Se atenta com isso, tem algumas inequações aí que você precisa resolver dessa forma. Então, você precisa lembrar um pouquinho de função e um pouquinho de como descobre a raiz da inequação do segundo grau. Só que agora eu tenho uma boa notícia para você. Sério, professor? Sério, a gente vai começar a falar de inequação produto-quociente. Só que a inequação produto-quociente, eu te enganei. A gente já falou, todas as regrinhas que a gente aprendeu até agora, até o estudo do sinal, elas servem para a inequação produto-quociente. Só tem uma regrinha a mais, que é o quadro de sinais, que a gente vai aprender aqui juntinho, tá? Então, você pode esboçar toda essa alegria, felicidade, porque agora a gente vai começar a ver a inequação produto-quociente. Eu sei que você está muito feliz, né, aluno? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a inequação produto. Aqui, reparou que você tem duas inequações multiplicando? Você tem duas partes multiplicando. Você vai ter que estudar o sinal de cada parte. Tranquilo? Então eu vou chamar essa aqui de uma letra. Vou chamar essa função de f de x. Chamou de f de x, eu não deixava. Me chamasse de f de x. Primeiro passo. Para f de x, você tem que falar que ela é igual a zero.
Então, x menos 2 é igual a zero. Dessa forma, x é igual a 2. Descobrimos a raiz com facilidade. Depois que nós descobrimos a raiz, nós vamos fazer o esboço do gráfico. Como que é o esboço do gráfico? Aqui, ó, professor, negócio de eixo x que você desenhava, desenhei o eixo x. Essa reta aqui, ó, como você sabe que é uma reta, professor? Porque esse gráfico está representando uma função do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta. Essa reta vai ser crescente ou decrescente? Essa reta, professor, ela vai ser bem crescente. Então, aqui, se ela é crescente, marquei uma reta crescente. Esse ponto ali que a gente tinha marcado, dá uma olhadinha aqui rapidinho. Esse ponto aqui, ele é importante. Ele é qual ponto? É o 2 que você achou. Depois do 2, se a reta é crescente, todo mundo vai ser positivo. E antes do 2, se a reta é decrescente, todo mundo vai ser negativo. Tranquilo? Então todo mundo é positivo e todo mundo é negativo. Guarda essas informações e agora vamos analisar o nossa outra função, x menos 3. X menos 3 eu vou chamar de outra coisa. Eu vou chamar de g... quase falhou aqui, hein? G de x. Tranquilo, amado? Querido dadivoso, chamei aqui de g de x, né? Chamei de g de x. Vamos lá. G de x é igual a zero. Aqui, por que g de x é igual a zero? Porque eu preciso descobrir o resultado da raiz, o seu ponto crítico. Então, menos 3... Opa, já botei aqui menos 3, né? Já botei o resultado errado, né? Esse resultado não. Já estava resolvendo a nossa equação de cabeça. Vamos lá. Menos x mais 3 tem que ser igual a zero. Então, agora sim, menos x tem que ser igual a menos 3. Só que você não quer descobrir o menos x. Você quer descobrir quem? O x. Então, você vai multiplicar isso aqui por menos 1. Então, x tem que ser igual ao 3, alunos. X tem que ser igual ao 3. Amado, querido, dadivoso, fiz um esboço aqui do eixo x. Tá vendo? X é esboço. O gráfico dessa reta vai ser crescente ou decrescente? Você tem que olhar para o x. O x ele é negativo ou ele é positivo? O x é negativo. Se o x é negativo, o gráfico é decrescente. O gráfico é decrescente. Lembrando, funçãozinha do primeiro grau. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. Agora, esse ponto aqui é um ponto muito importante. É o ponto 3. Antes do ponto 3, o seu gráfico, que é essa reta preta, ele está acima do eixo x. Se ele está acima do eixo x, ele é positivo antes do 3. E depois do 3, ele está abaixo do eixo x do seu gráfico, tá vendo? A linha está abaixo do x. Se ela está abaixo, ela é negativa, amado. Então, se está acima é positivo, se está abaixo é negativo. Sabendo disso aqui, agora a gente vai montar o nosso quadro de sinais. Você estudou o seu sinal, então o primeiro passo é estudar o sinal. Estudou o sinal. Agora você vai montar o seu quadro de sinais. Com a função f de x, no caso eu estou com a caneta vermelha, eu vou escrever logo a g de x, depois de azulzinho, ó, g de x, ponto importante da g de x, vou marcar aqui, é o ponto 3, tranquilo. Depois que eu escrevi a g de x, dá uma olhadinha aqui, amado, rapidinho, querido dadivoso. A gente pode marcar a nossa função f de x, tudo bem? Aí na f de x, eu vou marcar nosso outro ponto importante, que é o ponto 2. E agora eu quero o nosso resultado. Vou pegar a caneta preta aqui. Eu quero a g de x, na verdade é a f de x vezes a g de x. Mas não importa a ordem, tá? Eu só botei na ordem para ficar igual ali o de cima. Vamos lá, vamos analisar o sinal aqui. Todo mundo que estava antes do 3, olhando aqui para o seu estudo, era positivo. Então, todo mundo que estava antes do 3 era positivo.
E depois do 3, professor? Negativo. Era só olhar aqui para o seu estudo de sinal. Todo mundo que está antes do 2 é negativo, professor. Negativo. E depois do 2, depois do 2 era positivo. Então aqui depois do 2 era positivo. Bom, analisamos a reta g de x e a reta f de x. Agora vamos marcar aqui, ponto 2. E marcar aqui embaixo o ponto 3. Então marquei o ponto 2 e marquei o ponto 3. Isso aqui é uma multiplicação, não é? Se é uma multiplicação, você vai juntar o sinal de cima com o sinal de baixo, com tranquilidade. Positivo com negativo, mais com menos, costuma dar o quê? Menos. Então, mais com menos dá menos. Positivo com positivo. Positivo com positivo dá positivo. Negativo com positivo dá negativo. Então, aqui, ó. Negativo com positivo, negativo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Então, agora vamos olhar para o que ela quer. Ela quer os resultados maiores do que zero. Se ela quer maior do que zero, o 2 pode fazer parte do seu resultado? Não. Bolinha aberta nele. O 3 pode fazer parte do seu resultado? Não. Bolinha aberta nele. Mas olha só, todo mundo que está entre o 2 e o 3 pode fazer parte do resultado. Porque todo mundo que está entre o 2 e o 3 é positivo, Então aqui sua resposta é todo mundo que está entre o 2 e o 3. Já está aqui em cima. Só que a gente pode responder de outra forma. Utilizando colchete aqui do 2 até o 3, com um intervalo aberto, lembrando sempre que o colchete é aberto, porque o intervalo é aberto. Show? Ou você pode responder um sinal de maior e menor. X tem que ser maior do que 2 e menor do que 3, para que satisfaça o nosso resultado aqui, para que satisfaça a nossa inequação. Então, são 2 passos. O primeiro passo é você estudar o sinal, igual a gente fez até agora, compara com maior ou menor que zero, para descobrir onde é positivo e onde é negativo. Depois que você descobrir onde é positivo e onde é negativo, você monta essa parte aqui, que o nome é quadro de sinais. Então você monta o quadro de sinais. Aí com o quadro de sinais você acha o seu resultado. Tranquilo? Só treinamento. Vamos fazer mais uma aqui, amada. Querido, nervoso? Vamos lá. Agora que a gente fez uma inequação produto, vamos fazer uma inequação quociente. A inequação quociente, ela tem um passo legal, ela tem uma coisa a mais. Mas a gente só vai comentar sobre ela no quadro de sinais. Dá uma olhadinha aqui. Amado, querido, dadivoso, mesmos passos, chama essa inequação aqui de uma fórmula, de uma letra. Eu vou chamar de f de x, chamar ela de uma função, né? F de x, aí igual a zero, estudo o sinal dela. Então, f de x igual a zero, x mais 3 igual a zero, e x é igual a 3, menos 3, x é igual a menos 3. Amados, queridos, dadivosos, dê uma olhada aqui. Achei que x deu menos 3, não achei? Achou, professor. Quer dizer que você pode estudar o sinal aqui. Estudando o sinal, vou marcar o ponto importante, que é o menos 3. Marquei o ponto importante. Vamos fazer o esboço do gráfico? Vamos, com a minha caneta preta. Fiz o esboço do gráfico. Professor, como que você sabe que esse gráfico é crescente mesmo? Eu olhei para o x, ó. Se o x é positivo, o seu gráfico ele vai ser crescente. Seu gráfico vai ser crescente. Todos os valores que estão depois do menos 3, eles vão ser positivos. Por que eles vão ser positivos? Porque o seu gráfico está acima do eixo x. Esse é o eixo que é o eixo x. E quem está antes, professor? Todo mundo que está antes vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque o seu gráfico está abaixo do eixo x.
Perfeito, né? Perfeito, amado, perfeito. Depois disso aqui, com vontade de energia, empolgação e uhul, 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 a gente vai analisar a nossa outra parte, Querido, amado, dadivoso, g de x é nossa outra parte. Dessa forma, g de x tem que ser igual a zero. G de x, que é 2x menos 2 menos x, na verdade. Tem que ser igual a zero. Respondendo isso aqui, ó, o x está negativo, passa para o outro lado positivo. 2 tem que ser igual a x. A gente está analisando a parte de baixo sozinha, tá? Vamos fazer o estudo dela, né? Fazendo o estudo dela. Eu quero estudar o gráfico. Estudando o gráfico, vou marcar o ponto importante. O ponto importante é o ponto 2. Marquei o ponto 2. Agora que eu marquei o ponto 2, eu preciso descobrir se meu gráfico é crescente ou decrescente. Para descobrir se ele é crescente ou decrescente, você vai olhar para o x. E esse x aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo. Se ele é negativo, o seu gráfico vai ser decrescente. Decrescente. Se o seu gráfico é decrescente, vamos marcar os sinais ali. Quem está antes aqui vai ser positivo, porque a linha do gráfico está acima do eixo x. E quem está depois? Vai ser negativo, professor, vai ser negativo. Isso aí, porque a linha do gráfico está abaixo do eixo x. Se a linha do gráfico estiver acima, é positivo. Se a linha do gráfico estiver abaixo, é negativo. Então, sabendo disso tudo, nós vamos montar o nosso quadro de sinais. Tranquilo? Nosso quadro de sinais aqui com a função g de x, reta. Bom, eu vou marcar o ponto 2, que é um ponto importante. Show? Marquei o ponto 2. Agora eu vou montar uma reta para f de x, tranquilo? Vamos lá aqui rapidinho. A f de x, f de x, f de x, f de x, f de x. O ponto importante é o menos 3. E amado, querido aluno dadivoso, você quer a f de x dividido pela g de x. É só olhar para a sua equação para formar no final, tá? A f de x, que é de cima, está dividindo de baixo. Então, você quer a f de x sobre a g de x. Aqui, ó, reta numérica. Marcamos a nossa reta numérica. Vamos lá? Depois que marcamos a reta numérica, todos os valores que estão antes do 3, você vai olhar lá e vai verificar. São positivos ou são negativos? Negativos, professor. Então, negativos. Depois do 3, positivos. Ah, então tá marcado já. Já marquei, já tá marcado. E olha só. Antes dos 2, os valores são positivos ou são negativos? Antes do 2, os valores são positivos. Ah, show de bolinhas. E depois do 2, os valores são negativos. A gente analisou, pegamos o estudo de sinal que você já tinha feito e reescrevemos aqui. Agora vamos analisar as duas equações juntas, as duas inequações juntinhas, tudo bem? Ó, marquei o ponto 2, marquei o ponto 3 e vou fazer o sinal. Menos com menos dá menos com mais, na verdade, dá menos. Sinal negativo com sinal positivo dá negativo. Sinal positivo com sinal positivo dá positivo. E aqui, sinal positivo com sinal negativo dá negativo. Amador, querido, dadivoso, dá uma olhada aqui. Agora eu preciso entender quais são meus intervalos. Então eu botei uma bolinha aberta no 3 e uma bolinha aberta no 2, para a gente descobrir se a gente vai pintar.
O 3 é o f de x. É maior ou igual, então, na verdade é menos 3, né? Aqui, né? O menos 3, ele faz parte do f de x, é maior ou igual, então eu posso pintar. Pintei aqui o menos 3, por quê? É maior ou igual a zero, significa que o menos 3 faz parte do seu resultado. E o 2, ele é do g de x. A pessoa é maior ou igual, pode pintar também. É isso mesmo? Claro que não, aluno. Não é isso não. Por que que não é isso? Porque eu quero o seguinte. Eu quero que nesse intervalo aí, eu quero o seguinte. O 2 menos x, ele é o denominador. E você aprendeu lá em restrições de função, aprendeu lá quando você aprendeu fração do sexto, sétimo ano, e está aprendendo agora, caso você não saiba, que o denominador, a parte de baixo da sua fração, ela nunca pode ser zero. Então, a parte de baixo da sua fração, ela sempre tem que ser diferente de zero. Então, eu posso pintar o 2 aqui? Não. Por que que eu não posso pintar o 2? Porque se eu botar 2 aqui, ó, 2 menos 2, 0. A parte de baixo da fração vai se tornar zero. Então, o intervalo é aberto no 2. Então, sempre que você tiver uma inequação quociente, com uma divisão desse tipo, a parte de baixo, ela nunca vai poder ser zero. Então, na parte de baixo, para a parte de baixo, para o resultado, para o ponto crítico da parte de baixo, o intervalo sempre vai ser aberto. Tranquilo? Para o ponto crítico do denominador, sempre vai ser aberto. Para a raiz do denominador, o intervalo sempre vai ser aberto. Na raiz do denominador. Tranquilo? Não pode ser zero a parte do denominador, parte de baixo. Espero ter ficado claro, hein? Agora você vai pintar. Pintar o quê? Todos os números entre o menos 3 e o 2. Boa ideia, boa ideia. Então aqui eu começo no menos 3 com o intervalo fechado. E paro no 2 com o intervalo aberto. Que legal, hein? Aqui. Por que eu pintei todos esses números? Porque eu queria maior ou igual a zero. Então eu queria os seus resultados positivos. Tranquilão, né, aluno? Tranquilão. Aí aqui, ó, dá uma olhadinha rapidinho. Menos 3 até o 2. Pronto, marcamos. Conseguimos responder isso de outra forma também. O x, ele tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor do que o 2. Então, esse aqui é um outro estilo de resposta que pode aparecer para você aí também. Ah, 2, queridos, finalizamos a nossa aulinha. Vou até voltar para cá, porque a tela preta fica muito triste, né? Então, finalizamos a nossa aulinha. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estamos aí na aula ao vivo com o Tio Profeta. Eu vou entrar lá também, de vez em quando, para dar uma moral para vocês. Tamo junto, hein, amados? Queridos, dadivosos, beijão, valeu!